Rosana Corrêa, sou cristã católica praticante. Em contraponto ao dito, passei a compreender melhor o cristianismo por intermédio das obras de Chuon, das quais li todas. Bom, o Chuon tem páginas absolutamente magistrais a respeito do cristianismo e a respeito de todas as religiões. Eu jamais neguei o talento extraordinário desse homem. O único problema dele é que ele achava que ele era um papa de todas as religiões e que ele mandava no mundo. Quer dizer, ele era um homem grande, mas que achou que era maior ainda. Lembro uma delas da explicação da oração do Pai Nosso, que lamentavelmente não ouvi nenhum padre ou mesmo bispo. Desta forma, como imputar-lhe, divulgador do Islã no Ocidente, se através do Chuon incrementei minha fé cristã? Ora, mas isso para mim o Chuon teve o mesmo efeito? Isso eu jamais neguei isso aí. Tá certo? O problema é que o Chuon achava que ele aceitava aquela divisão do Guénon entre exoterismo, quer dizer, a religião que é para todos, e o esoterismo, que é a compreensão interior mais funda. Acreditava que somente o Islã tem um esoterismo autêntico e que, portanto, através do cristianismo você chegaria no esoterismo islâmico. E isso é 100% falso. Mas a compreensão que ele tinha do cristianismo era, de fato, uma coisa maravilhosa. Então, a gente precisa ver, o Chuon não era um filósofo, ele pretendia ser um mestre espiritual, quer dizer, alguém que ia guiar as pessoas no seu caminho espiritual, tá certo? E eu vi que o Chuon, ele dá tantos sinais de falta de discernimento psicológico elementar para lidar com as situações da vida, tá certo? Que eu vi, olha, ele era, sem dúvida, um grande filósofo, mas ele não era um mestre espiritual. De jeito nenhum. Em hipótese alguma. Então, enquanto filósofo, eu digo, bom, podemos aproveitar muita coisa do Chuon. Quer dizer, ele tem um certo tipo de talento, mas ele ficou com mania de grandeza. Como diria o Nelson Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Entendeu? Então eu seria o último a negar essas qualidades imensas, tanto do Guénon quanto do Chuon. Nunca, de maneira alguma. Agora, a gente precisa aprender que as pessoas não são nem Deus e nem o diabo, elas são seres humanos, né? E, portanto, você não pode, vamos dizer, você precisa ver qual é a proposta integral do sujeito, o que ele está tentando fazer. Por exemplo, se você lê um cara como Chuon, como Guénon, ou um filósofo qualquer, o que ele está tentando fazer? Compara o que o Chuon está tentando fazer com o que eu estou tentando fazer. O Chuon se colocava como mestre espiritual, alguém que dirigia a vida dos discípulos em todos os setores. Ele dizia até quantos cigarros você pode fumar por dia. Ele dizia que só pode fumar 8. Você imagina como eu sofria ali dentro. Então, e dizia assim, qual é o estilo que você pode mobiliar a sua casa? A que atividades econômicas você pode se dedicar ou não? Que tipo de filmes você podia ver e quais eram proibidas. Ele fazia tudo isso. Então, ele não se colocava como um filósofo, mas como um diretor espiritual. Com uma autoridade muito maior do que a de qualquer diretor espiritual. Então, como a proposta dele era essa, você tem que julgar essa proposta de acordo com o plano, as pretensões dele. Que não são as minhas absolutamente. Aqui, meu filho, eu não dou conselho para ninguém, só o sujeito me pedir e insistir muito. E mesmo assim eu digo, eu não sei direito, deve ser mais ou menos assim. Tá entendendo? Eu não sou um mestre espiritual, sou um filósofo, meu filho. Eu estou tentando esclarecer a tua inteligência. Não estou tentando dizer como é que você deve viver todos os detalhes da sua vida. Eu não sei, às vezes não sei o que fazer com a minha. Às vezes eu não sei ensinar o meu cachorro, pô, o que ele deve fazer. Como é que eu vou ensinar você? Então, vamos dizer, as minhas pretensões são muito menores que as dele, e por isso mesmo, vamos dizer, eu estou trabalhando numa área onde eu tenho muito mais segurança e muito mais confiabilidade que a dele. Por quê? Porque o que eu estou exigindo de vocês é muito menos do que ele exigia. Você, para ser um discípulo do João, você tem que prestar um juramento de obediência integral pelo resto da sua vida. Eu aqui eu fiz, você faz o juramento de compromisso de ficar até o fim do curso. Isso é só isto. Então,
de tudo que eu conheci do Schwann, eu digo, bom, o que se dá para aproveitar do Schwann é exatamente o que você aproveitou, Rosana. Das coisas que ele escreveu, tem coisas maravilhosas, pode fazer muito bem para você e pode esclarecer. Qualquer que seja a sua origem religiosa, ele te ajuda a esclarecer, porque ele de fato compreendia isso. Agora, se você entrasse na organização dele e fosse ser discípula dele, putz vida, você não queira saber. Nem quer saber como terminou aquilo. O negócio virou uma baixaria indescritível. Né? Então, às vezes pergunta, mas por que ele tirou essa mania de mestre espiritual? Se era um filósofo tão bom, se compreendia essas coisas, para que querer ser mais? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas sei lá. O diabo soprou isso na orelha dele. Rutênio pergunta aqui: em sua aula no última aula do curso de filosofia, você tornou a falar de Guénon e Schwann como propagadores do Islã no Ocidente. Olha aqui, pera um pouquinho. Esses dois camaradas eram membros de uma tarika. Tarika é uma organização esotérica islâmica. A tarika tem uma função no Ocidente. E eles vieram aqui para fazer isto. Se eles não dissessem uma palavra sobre o Islã, não faria a menor diferença. Você não vai poder entender isso que eu estou dizendo a partir, vamos dizer, da obra escrita dos caras. Não dá para entender isso. Você precisa entender o que é uma tarika, como é que funciona, e eles não vão contar isso para você. Isso você precisa obter de outras fontes, ou por outras leituras, por outra investigação, ou por experiência pessoal. Aí é que você vai entender o que eles estão fazendo. Agora, aqui, como ele diz, quase tudo que li desses autores, além de outros autores da linha similar, como Kumaraswamy, Évola e Benoit, pelo que percebi, analisando todas as, pouco falaram do próprio Islã. Digo, sim, meu filho, claro que pouco falaram do próprio Islã, mas, veja, vou contar uma coisa para vocês. Uma vez o Martin Links, que era o segundo no comando da organização do Schwann, me convidou para assistir um encontro de religiões comparadas que eles iam realizar no Peru. Então eu chego lá no Peru, num hotel chiquíssimo, tem lá vários eruditos, representantes das várias religiões. Tem um cara ortodoxo, um cara budista, um cara judeu, né? Um muçulmano, um católico, um protestante, etc, etc, etc. Então cada um foi lá e analisou os problemas desde os pontos de vista da sua própria religião. Né? Muito bem. Daí depois me convidou, falou, olha, hoje nós vamos ter um encontro, vamos um majlis. Majlis é uma sessão de rituais da tarika. E se você quiser ver, porque ele estava me atraindo para a tarika na época. Se você quiser participar, assistir, você vai lá. Né? Então eu fui lá para assistir. Só que quando eu cheguei lá, todos aqueles caras eram membros da tarika. Então tinha um sheik muçulmano dirigindo cada um. E, naturalmente, sutilmente dirigindo a vida espiritual de cada um daqueles budistas, cristãos, etc, etc, para fazer do Islã o fecho, a chave de abóbada. Você tem todas as religiões, na própria perspectiva islâmica, você vê, houve 14 mil profetas, segundo o Corão. Todos eles fazem parte da história progressiva da revelação que culmina no Islã. Então o Islã não desmente as revelações anteriores, mas ele as completa e é o fecho de abóbada. O que estava fazendo o Schwann e Guénon? Exatamente isso. Eles dão o fecho de abóbada. O fecho de abóbada não desmente nem destrói as pedras da construção. Apenas coloca uma cúpula em cima deles. Então, tem muitos daqueles caras que nunca falaram uma palavra de Islã. Tem caras que são padres católicos. Outro que é rabino. Só que você pega a religião inteira deles, é um elemento dentro da macroestrutura do esoterismo islâmico, que exerce autoridade sobre todos eles. Você pode ler a obra do Schwann inteirinha, você nunca vai perceber isso. E ó, do Guénon também. Se você para entender, você precisa entender o que é uma tarika, como é que funciona e como é que o esoterismo islâmico encara as demais religiões.
como elementos materiais, tá certo? Dos quais, com os quais ele se constrói. São as etapas progressivas da revelação. Daí, a rigor de Guénon, só me tornei um hindu porque não sou filho de um e nem nasci lá. De fato, o Guénon usa a maior parte do que ele explica a linguagem da metafísica hindu. Mas ele mesmo diz que você não pode se converter ao hinduísmo. O hinduísmo ou você nasce ou não. Então, certamente não é para lá que ele está querendo te levar. Como conciliar isso com a tentativa exitosa de divulgar o Islã? Quem falou divulgar o Islã? Eles estão tentando impor o Islã como suprema autoridade religiosa. Mas se você acha que caras que são mestres espirituais vão lá se dedicar a divulgar alguma coisa, como divulgar? Divulgar é coisa mais serviço para o office boy. Eles estão assumindo o comando do processo. Né? Então, não se iluda com essas maravilhas que eles escrevem sobre as várias religiões. Você pode aproveitar isso, claro. E eles vão mostrar um conhecimento muito profundo. Só que todas as religiões são pedras do edifício, do grande edifício do esoterismo islâmico. Então há aí uma espécie de uma transferência de autoridade espiritual. Transferência do eixo espiritual. Está compreendendo? Quer dizer, se você é um católico, então, vamos dizer, o eixo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a igreja, o Papa, o clero, etc, etc. Tá aí, né? Agora, você entra na organização do João, você entra ali se coloca sob o guiamento espiritual dele, né? Não, então tem um eixo superior que abrange tudo isso. Não deforma nenhum dos elementos, eles permanecem intactos. Intactos e até conhecidos de uma maneira eminentemente translúcida. Tanto que o Shaw, às vezes, era capaz de explicar pontos de doutrina cristã melhor do que qualquer teólogo cristão, ou judaico, tá entendendo? Melhor do que qualquer rabino. Então, você tem autores lá, por exemplo, tem um autor chamado Léo Shaya, é um judeu. Escreveu livros incríveis sobre o judaísmo, absolutamente incríveis. O que é o Léo Shaya? É um discípulo do Shuon. Então todo aquele judaísmo dele está tudo inserido dentro da estrutura do esoterismo islâmico, que é a chave de abóbada. Na hora que você fez isso, você engoliu uma civilização inteira, porra. Eles não estavam divulgando o Islã, eles estavam tomando o Ocidente por cima, pela sua mais alta elite intelectual. Não tem nada a ver com divulgação. E é por isso mesmo que eles não precisam falar uma palavra de Islã. Eu conheci que era teólogo católico conservador. Era um membro da Tariqa, um discípulo do Shuon. Porque todo aquele catolicismo dele se inseria dentro de uma estrutura maior, que não a desnaturava, não a deformava, não a desfigurava, a mantinha intacta, só que colocada sob outra autoridade. Está entendendo? Então é uma operação de uma sutileza enorme, e sem isto, toda imigração islâmica e todo terrorismo islâmico não conseguiria nada. Porque eles vieram assim pelo lado da superioridade intelectual monstruosa. Entendeu? Então, bom, depois que eu estudei tudo isso, e eu falei, não, eu não quero. Eu acho que é o contrário, eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo é Jesus Cristo que está em cima de tudo isso. Se isso tiver alguma validade, foi Jesus Cristo que deu, senão não. Por quê? Porque tudo isso que eles falam é no plano das doutrinas e das práticas. Doutrinas e práticas são tudo criações humanas, por geniais que sejam. E tem um elemento que não entra em tudo isso,
que é a própria interferência de Deus no processo. Essa interferência você vê, por exemplo, no milagre de Fátima. Isso é uma interferência de Deus. Então eu digo, olha, no plano plano doutrinal, teórico, das doutrinas esotéricas, tudo que ele está falando está certo. Mas e cadê Deus? Ele não fala nada? Ele não age? Ele só existe através de vocês? Ele não pode dar um palpite por conta própria? Foi isso que, no fim das contas, me fez ver a precariedade de todo este imenso e belíssimo edifício que eles construíram. Você vê, eu tomei conhecimento, por exemplo, do Padre Pio através de um sujeito que era da Tarica, que era o Marco Palles. Se bem que o Marco Palles se afastou da Tarica, brigou com os caras, não tinha nada mais a ver com isso. Mas a primeira coisa que eu li do Padre Pio foi no livro acho que foi no livro. Esqueci. Pix and Lemmas, um dos livros do Marco Palles. Daí eu fui me interessar para ver quem é o Padre Pio, etc, etc. Então, no caso do Padre Pio, ali não se trata de doutrinas, de práticas espirituais, mas de uma interferência direta e brutal de Deus na ordem física. Quando aparece aquela menina que não tinha pupilas, o sujeito faz a menina enxergar sem pupilas. Eu digo, mas o que é o Chuon perto disso? É nada. É apenas um filósofo que nem eu, porra, tá entendendo? Então, ela tem minhas ideias, o Chuon tem as dele, mas peraí, mas tem um cidadão aí chamado Deus, tá entendendo? Ele vem, interfere e faz umas coisas que ele não pode fazer. Então foi a partir daí que eu tive que ver essa evidência máxima. Quer dizer, o pessoal fica procurando muito religião, doutrinas religiosas, doutrinas esotéricas, etc, etc. Fala, tudo isso é muito bonito, mas e Deus? Uma vez o Bruno Tolentino falou para mim, mas se você está no meio do deserto, fura o pneu do seu carro, você não vai pedir para Deus encher o pneu do carro? Eu falei, como não? Que raio de Deus é esse que nem enche o meu pneu? Se Deus não sabe encher pneu, eu não quero mais conversa com ele, pô. Agora, todo esse pessoal das taricas, do esoterismo, etc, etc, eu não vi jamais um deles pedir uma interferência efetiva de Deus em nenhuma situação. E muito menos obtê-la. Mas eu vi outras pessoas fazerem isso. Então, esses caras, eles gostam muito de esoterismo. Então, eles não acreditam em Deus, meu Deus do céu. Eles só acreditam em doutrinas. Digo, olha, o Guénon que veio aqui, todo doente o tempo todo, digo, mas por que não pediu para Deus curar ele, pô? Se eu fico doente, eu peço e Deus me cura. Está faltando alguma coisa aí, né? Tudo isso é muito bonito. Olha, eu estudei essa coisa durante 20 anos. Eu li tudo que essa gente escreveu. Eu li cada linha do Guénon, cada linha do Chuon, cada linha do Évola. E tudo. Está faltando algum negócio aí. É que nem o negócio da estátua. Desde o início, eu tinha essa impressão. Eu falei, tem algum treco errado. Está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? A substância da presença, da ação divina. Não tem. Ela não tem. Isto é uma operação de estratégia de guerra civilizacional de altíssimo nível, muito acima desse negócio de divulgação, de política, etc, etc. Eles estão tentando assambarcar intelectualmente o Ocidente e colocar todo sob um outro eixo, que é o Islã. Eu digo, muito bem que faço isso, mas espera aí, e Deus? O que ele diz? Então eu vi que estava faltando algum negócio. E daí, de repente, ele começa a ler o negócio do Padre Pio. O Padre Pio não estava fazendo nada disso. Você chegava lá para confessar no Padre Pio, nem precisava abrir a boca. Os seus pecados são esses, mas esse, mas esse, mas esse, mas esse, mas esse. Pô, queria eu encontrar o Padre Pio, porque eu tento lembrar meus pecados, eu não consigo. E não precisa, porque ele sabe tudo.
né? Meus pecados são tantos que não dá para lembrar, então precisa do Padre Pio mesmo. Então você tem que, né, pedir perdão pelos pecados que eu sei e os que eu não sei. Você está entendendo? Eu queria ver o João fazer isso. Ou Guénon. Eles não tinham verdadeiro poder espiritual. Eles não eram emissários de Deus. Eram pessoas de altíssimo nível intelectual. E até com alguma visão espiritual, não posso negar. Mas eles não eram emissários de Deus. Eles não tinham, vamos dizer, a autoridade, vamos dizer, do Espírito Santo. Não tinham. Tinha outra coisa, claro, não digo que nunca o Espírito Santo os tenha inspirado, não posso dizer isso aí. Não sei, na verdade. Às vezes parece que sim. Né? Mas o poder do Espírito Santo não estava lá. E por isso que tem, vamos dizer, tantos episódios ruins e feios, tá entendendo? Na vida dessas organizações. Coisa muito feia mesmo. Essa tarica do João, quando alguém criava algum problema para eles, o que eles faziam? Faziam um assédio judicial em cima do cara. Inventavam um montão de processos para atrapalhar a vida do coitado. Tem gente que saiu de lá, teve um sujeito que saiu de lá tão revoltado. Bom, mas ele. Bom, vou entrar no campo das fofocas, vai. Saiu tão revoltado que ele virou esquerdista. Né? Então você tem uma mistura de gênio e idiota. Ele sai aí fazendo campanha anti-João, anti-tudo. Né? E foi pedir meu apoio. O cara falou: não, eu não estou aí com o João, tenho lá meus objetivos, mas eu não vou sair inventando história contra ele. Pô, pra quê? Deixa ele lá fazer o serviço dele. Ele faz o serviço dele e faz o meu. Que Deus o proteja, que Deus o perdoe se ele fez algum erro. Né? Eu não posso negar uma dívida intelectual com o cara. Alguma. Não tão grande quanto a gente tem como Aristóteles, Santo Tomás aqui, mas alguma tem. Então não posso cuspir no prato e comer, pô. Mas não quer dizer que eu tenha que atribuir ao sujeito uma autoridade que, obviamente, ele não tem. Caro professor Olavo, hesitei em participar do seu curso. Hoje percebo a burrada fenomenal que teria feito se não tivesse me inscrito. Obrigado. Quanto à imitação de escritores, escolhi Camões, começando pelos sonetos da edição de 1595. Por enquanto estou imitando apenas literalmente, lendo com toda atenção os poemas e os transcrevendo, sendo que também eu estou memorizando. Isso é fenomenal. 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 Quer dizer, você saber de cor vários poemas vai criando uma espécie de musicalidade interna. Isso era um dos segredos do Bruno Tolentino. O Bruno Tolentino tinha aquela musicalidade extraordinária, por quê? Porque ele, metade da poesia universal ele sabia de cor. Então aquilo, vamos dizer, era um tesouro, tá certo, de ressonâncias, de evocações, etc. E quando ele escrevia, aquilo tudo aparecia sozinho. Era a tradição literária inteira que estava escrevendo pela mão dele. A velocidade da memorização aumenta significativamente de poema para poema. Sim, sim, sim. Além do que a minha sensibilidade inicial ele está melhorando, sendo que o fato de memorizar me propicia insights nas horas mais inusitadas. Mas isso é uma maravilha. Eu sempre digo para as pessoas, a obra literária não é para ela ser interpretada, é para você interpretar as situações da vida e as outras obras literárias à luz do que ela te passou. Ela é uma chave interpretativa. Eu já havia iniciado o hábito de memorizar poemas por conta da influência da obra de Harold Bloom. Entretanto, depois abandonei esse hábito, coisa que felizmente o senhor reanimou em mim e de quebra com uma proposta mais ampla. Apenas para aproveitar a oportunidade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. O fato de alguém como Harold Bloom, que tanto defende o cânon ocidental de ismos da moda, acaba por propor um simulacro personificado em Shakespeare, pode ser articulado e até explicado na relação deste crítico literário pelo gnosticismo? Certamente. Certamente. O Harold Bloom foi enfeitiçado por gnosticismo, e é o problema do João. Ele acha que ele é mais esperto do que ele verdadeiramente é. Salvo engano, parece que ele mesmo se diz gnóstico. Veja esta declaração em que ele cita Emerson. Considera as tradições religiosas como produto de uma época
e a criação do universo como uma grande separação, o Criador distanciando-se irremediavelmente de suas criaturas. Mas isso é gnosticismo do brabo. 2. Algumas aulas o senhor comentou que o estudo das religiões comparadas, de certo modo, é uma perda de tempo. Uma das coisas que ela te ensina é que as religiões não podem ser comparadas. Concordo inteiramente com o professor nos termos em que essa afirmação foi colocada. No entanto, não vejo como, ao menos no meu caso e no de muitos ainda estão buscando um contato maior com a realidade, não perderam um bom tempo nesses estudos. Você tem toda a razão, quer dizer, esses estudos não levam a nada, mas não tem muito como você escapar deles. Você tem toda a razão. O único problema é o seguinte: não se esqueça que existe um Deus, e que esse Deus fala, esse Deus age, tá certo? E ele não tem nada a ver com as religiões comparadas. Se você perde esta noção, então aquilo tudo vira uma especulação doutrinal sem fim e vira uma espécie de uma masturbação espiritual, um onanismo espiritual. Então, assim, na hora H, Deus enche o seu pneu ou não? Este é o teste. O resto é conversa mole. Porque, veja, quando você vê um único milagre, você entende que você nunca vai entender aquilo. Nunca, 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 nunca na sua vida. Então você entende que ali, vamos dizer, tem uma espécie de um muro onde tem uma passagem objetiva para um outro plano, onde você não é mais voz ativa, você está entendendo? É uma realidade brutal que se impõe a você. Realidade infinita, imensurável, está entendendo? E dentro da qual você não pode absolutamente nada, 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 nada. Você está na impotência total, 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 total. E esta é a verdadeira condição humana. E, curiosamente, as pessoas morrem de medo dessa experiência. Olha, eu penso nisso há muito tempo. Eu, quando morava em Ubatuba, eu tinha um vizinho que era um sujeito maluco, era um pintor. E era um sujeito admirável, da verdade. E tinha uma praia, ela chama Praia Vermelha. Ninguém nadava na Praia Vermelha, que tinha ondas de 30 metros de altura. Mas ele ia, e eu ficava, eu nunca entrei, não era besta, não sou besta. Mas ele ia e nadava, e o que ele fazia? Ele deixava a onda jogava ele para cá, jogava para lá, ele ficava perfeitamente confortável ali no meio, tá entendendo? Esta imagem nunca me saiu da cabeça. Se ele tentasse enfrentar a onda, ele ia morrer. Então, ele estava numa situação onde ele não podia fazer nada. Eu digo, olha, nós perante Deus somos a mesma coisa. Quer dizer, você está inteiramente à mercê. Outra vez também fiz uma experiência, eu tenho um amigo gaguinho, chamado Zé Cássio, e o gaguinho era muito corajoso. Então uma vez ele pegou um barquinho de noite e fomos remando, até que sumiu tudo. Não havia mais nada em volta, só tinha escuridão. A gente não enxergava nada, só sabia que o outro estava ali porque ouvia a voz. Né? A gente não sabia onde estava a terra, não sabia para onde era para ir, não sabia nada. Essa situação também, essa imagem nunca me saiu da cabeça. Fala, perante Deus você está assim, meu filho. Agora, você quer ter a ilusão de que você vai controlar a situação? Se você não sabe realmente estar assim perante Deus, você não entende a verdadeira estrutura, o verdadeiro tamanho das coisas. Então, alguém que faz uma menina enxergar sem pupilas, faz um treco que você não pode entender, que você não pode dominar. Né? E você lê aquele negócio que eu escrevi sobre os milagres, está lá no site The Vogelin View. Alguém resumiu o negócio em inglês, está lá. Vamos dizer, esses milagres, eles não são só esses acontecimentos, vistos atomisticamente só nesse aspecto. Eles são formas integrais muito complexas, onde se reproduz, vamos dizer, todo o simbolismo da religião católica, e que deveriam ser encarados, vamos dizer, nessa sua totalidade, como formas integrais. Tá certo? E quando você começa a ver isso, você entende que existe algo que está para além de você, algo que não é para o ser humano entender, que ele não vai entender mesmo,
e que você só entende realisticamente se você se colocar na sua verdadeira dimensão de total impotência. E você aceita isso aí. Fala, isso está na realidade. Agora, se você quer se refugiar nos seus próprios pensamentos, onde você domina, tá bom. É porque você ficou com medo da realidade. Veja, mas não é que a pessoa foge de Deus, elas fogem do tamanho do universo. Essa experiência que eu estou falando do barquinho, né, é uma coisa que muita gente deveria fazer. Então, olha, aqui nada que eu fizer ou deixe de fazer vai mudar nada. Nós estamos aqui na mão da providência divina. E pior, a gente está se sentindo perfeitamente bem. Como o meu vizinho se sentia bem no alto de uma onda de 30 metros. Né? Então, isto é adaptação à realidade, com as suas verdadeiras dimensões. Agora, o temor que as pessoas têm, vamos dizer, do infinito, do ilimitado, faz com que elas se fechem e criem estruturas nas quais elas pensam que estão protegidas. Eu digo, mas isso é o avestruz, é a política do avestruz. Vamos dizer, a impotência humana é permanente. A gente só tem algum poder dentro de uma esfera limitada, tá certo? Que os nossos antepassados já prepararam para nós. Você vive numa sociedade que tem leis, onde você sabe mais ou menos como funciona, etc, etc. E isso te dá uma ilusão de que você está controlando a situação. Mas é uma ilusão que só funciona dentro de uma esfera limitada. Então, você ter uma visão, vamos dizer, da ação, da presença da ação de Deus, da ação real, meu Deus do céu, isso é muito mais importante do que você ter estados místicos e ter visões espirituais, etc, etc. Olha, a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus desses caras é o seguinte: o Deus deles é só espiritual. O Deus de verdade age no mundo físico. E é acessível a qualquer imbecil. Você acha que o cego e o paralítico que Jesus curou, eles eram pessoas espiritualmente muito elevadas? Se você é cego e não enxerga, de repente você começa a enxergar, precisa ter um alto grau de elevação espiritual para perceber que aconteceu alguma coisa? Não, fala, mas essa é a diferença. Deus de verdade age aí, no mundo físico. Entendeu? Eu falo, mas isso é muito mais importante do que tudo que Schwong e Guénon ensinaram. Sem negar a importância do que eles ensinaram. Sem desvalorizar nada, nada, nada. Né? Então, olha, Schwong é grande, mas Deus é maior. Vamos lá. Ele fala aqui do Francis Collins, C.S. Lewis, faz as aulas que teve com o Gugu. Mas tudo isso é bom, ué. Né? Como o senhor articula a situação supradotrinal com posições como a de Orlando Fedeli, que mesmo em declarações sobre o núcleo comum transcendente das tradições, como fiz acima, julgar-me o herege e gnóstico? Eu digo, olha, um momento. O que quer que seja dito de verdadeiro, foi dito por Deus. Qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com autoridade divina. Não há outra fonte. Agora, se o sujeito é budista, é sufi, etc, etc, e diz que 2 mais 2 é 4, e você vai rejeitar porque não é católico, então você é uma besta quadrada. Se você tem amor à verdade, não interessa de onde veio a verdade, você tem que aceitá-la. Agora, qual é o feixe da abóbada? O feixe de abóbada é Jesus Cristo. Isso tem que entender. Esse é o verbo divino, não há outro. Isso é uma coisa muito simples. Isso pode ser verificado experimentalmente. Eu não estou aqui pregando religião, não. Entendeu? Eu não faço questão de tirar ninguém de religião nenhuma. A minha perspectiva não é religiosa. Muita pessoa, através dos meus cursos, se converteu ao cristianismo, mas converteu porque quis. O meu serviço não é converter ninguém, não. Entendeu? Agora, tem coisas que eu conto do jeito que eu estou vendo, do jeito que elas apareceram para mim, e acabam ficando evidentes com o tempo, né? Mas a gente deve seguir o mandamento do que o Papa Gregório VIII deu com relação aos judeus. Deixar eles viverem de acordo com as suas tradições ancestrais. Você vai e você
prega o evangelho para eles, mas não interfere na vida deles, deixa os caras fazer do jeito que eles querem. Né? Então, pessoal das outras religiões também, você vai ficar fazendo do jeito que você quer. Agora, se você perguntar, eu vou te dizer como é o evangelho, e eu lamento informar que eu estou com a razão. Você vai perceber mais dia menos dia. Tá? Então, veja, o Orlando Fedeli é um cara que só consegue, como outras pessoas iguais a ele, só consegue raciocinar no plano doutrinal. Eu digo para você, doutrina não é tão importante assim. Antes de aparecer qualquer doutrina, Deus fez o mundo. O mundo é a realidade, meu Deus do céu. É? A estrutura da realidade manifesta Deus. Agora, você precisa se abrir para ela da maneira correta, ou seja, você precisa aceitar, ter esse princípio da aceitação da realidade. Se você não tem isso, nunca vai entender essas coisas. Agora, as pessoas querem o quê? Uma doutrina, uma ideia, uma teoria que feche o negócio. Não precisa, isso é perda de tempo. Realmente não precisa. Você não precisa saber a solução de todos os problemas, você não precisa saber a verdade inteira. Você só precisa saber aquilo que é pertinente à sua situação e que se colocou existencialmente para você. O que adiantaria uma criatura finita ter um conhecimento infinito? Onde é que você ia colocá-lo? Então, você vai ter um conhecimento comproporcionado à sua verdadeira condição humana. Tá certo? Esse conhecimento, ele será infinito na sua validade, mas não na sua extensão. Agora, se o Orlando Fedeli acha que o sujeito é agnóstico, não, para mim pouco me interessa, porque eu pretendo usar essas palavras como descrições de fenômenos objetivos. E o Orlando Fedeli pretende as usar como partes de um processo judicial no qual eu serei condenado aos infernos ou elevado ao céu por obra do Orlando Fedeli. O que eu posso fazer? Olha, se você rejeita verdades porque elas vieram de uma doutrina de uma outra religião, meu filho, você está pecando contra o Espírito Santo. Você não pode rejeitar a verdade nenhuma. Você tem que amar a verdade. Não é só desejar, você tem que amá-la. E não tenha dúvida, se a coisa é verdade, então o verbo divino está lá, Jesus Cristo está lá, o Logos divino, não se preocupe. Bom, aqui, o Leonardo. As aulas estão cada vez melhores, muito obrigado por tudo. Tenho uma dúvida de ordem prática. Eu verifiquei logo de imediato que seria necessário adquirir o conhecimento de língua estrangeira para o estudo. Comecei a aprender inglês sozinho, buscando somente aprender a ler, é o que me bastava. Mas ele também a necessidade de aprender o francês. Minha dúvida é qual dessas duas línguas eu devo dar preferência. Olha, o francês é o mais fácil, tá certo? É bem parecido, a estrutura dele é bem parecida com o português, e houve uma influência muito grande francesa na cultura portuguesa e brasileira. Através do francês você tem acesso a praticamente toda a bibliografia universal mais importante. Agora, na esfera dos estudos acadêmicos mais recentes, aí tem que ser o inglês mesmo. Porque aí ainda não deu tempo de traduzir essas coisas para o francês. Né? Então, para a formação geral, o francês. Mas para a atualização com estudos acadêmicos, o inglês. Então, o francês primeiro, o inglês logo depois, mas tem que caprichar nos dois. Ora, a bibliografia acadêmica em inglês é um dos grandes feitos da humanidade. É um negócio absolutamente impressionante o que eles fizeram. Você tem informação sobre tudo o que você quiser. Olha, eu estou fazendo essa pesquisa da mente revolucionária faz anos. Praticamente não há questão de detalhe, que a gente vai buscando a explicação histórica, de repente surge certo enigma. Tal coisa aconteceu dessa maneira ou daquela maneira. Praticamente não há uma questão dessa que você não encontre estudos acadêmicos em inglês que respondem à questão. É uma verdadeira maravilha. Aqui o André Silveira pergunta: essa percepção ou cognição que você descreve
Não é o mesmo fenômeno que leva um ferreiro expert a forjar uma espada, temperá-la, no entanto, não poder dizer exatamente como faz, o que faz, mas apenas como faz. E isso apenas por mostramento, ou seja, fazer um aprendiz a repetir, é exatamente a mesma coisa. Tem coisas que você pode mostrar, mas você não pode propriamente, vamos dizer, tem coisas que você pode aprender, mas que não dá para ensinar, tá entendendo? Você pode mostrar, olha, eu estou fazendo assim, assim, assim. E, como nós todos pertencemos à mesma espécie e temos mais ou menos as mesmas capacidades, aquilo se impregna no sujeito e o sujeito aprende a fazer, mas ele também não consegue explicar. Tá certo? A maior parte das coisas são assim. A maior parte dos conhecimentos que interessam são dessa natureza. E note bem, eu creio que é aí que está a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento. Na hora que você começa a admitir como ciência somente aquilo que foi provado, quando a gente sabe que a prova depende, por sua vez, da evidência, eu digo, isso aí é tudo um fetichismo. Você tem que buscar a evidência e não a prova. A validade da prova também depende da evidência, meu Deus do céu. Como é que você percebe, por exemplo, você está lendo aqui a demonstração lógica. Como é que você percebe a unidade daquele raciocínio? Né? Aqui uma sequência de silogismo. Aquilo cria, então, portanto, estabelece uma forma mental. Como é que você pega a unidade dessa forma? É por lógica? Não, é por percepção da presença imediata. Então, a lógica inteira depende disto. E isso é uma coisa tão evidente que eu considero um escândalo. Os maiores escândalos intelectuais de todos os tempos é que as pessoas tenham parado de perceber isso. Peraí, eu acho que acabou. Acho que acabou as perguntas. Então, vocês associem essa coisa toda que eu falei hoje àqueles exercícios do Narciso Irala. Quando você fecha os olhos e você presta atenção em todos os sons que te circundam, você não está inventando nada. Claro, alguma coisa pode lhe escapar. Mas o que está presente, está presente. Você ouviu o latido do cachorro, você ouviu o zumbido do mosquito, você ouviu a buzina lá para diante. Tudo isso está presente. Não é isso? Muito bem. Essa coisa de estar presente, de estar consciente da presença e da situação, forma em torno de você como uma série de círculos concêntricos, do mais próximo para o mais distante, tanto espacialmente quanto temporalmente. Por exemplo, quando você deixa que memórias da sua vida venham à tona. Você sabe que aquilo é real. Que aquilo efetivamente se passou. Claro que às vezes você pode errar. A nossa memória não é tão perfeita quanto a nossa percepção espacial. Tá certo? Mas tudo isso é tão diferente, tão diferente de você construir mentalmente uma forma, que você sabe que, num caso, você está lidando com realidade. No outro lado, você está lidando com relações lógicas possíveis. A ligação entre essas relações lógicas possíveis e a realidade é uma ligação altamente problemática, a não ser que você esteja, como no exemplo do Silvio, onde você se persuade que você está raciocinando sobre a realidade precisamente porque você conhece a realidade. Quer dizer, o conhecimento que você tem da realidade é a base dos seus raciocínios. Então, a conexão está de algum modo garantida, embora possa falhar.